A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, disse que a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de mandar prendê-la é ilegal e inconstitucional, além de autoritária. A deputada alega a base constitucional para a ilegalidade da Ordem de Moraes. Disse a nota, abre aspas, nossa Constituição é clara, um deputado federal só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Nada disso ocorreu, fecha aspas, foi o que disse a nota da Zambelli. Ela também disse ter sido uma decisão única de Moraes. Vamos lembrar, a Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Essa decisão não foi só do ministro Alexandre de Moraes, foi uma decisão unânime da primeira turma do Supremo em maio. Ontem ela anunciou que saiu do país e hoje Moraes determinou a prisão depois do pedido da Procuradoria-Geral da República. Conosco, Carla Araújo e também Marco Antônio Teixeira, que é cientista político e professor da FGV. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Carla, será que é amnésia? Será que é algum problema de amnésia da deputada? Ela esqueceu que ela foi condenada por unanimidade, né? E que invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça é um crime, né? Que não é um autoritarismo ela ser condenada por um crime e ela passou por todo o processo legal, né? E a gente está falando só desse crime, ainda tem outros que pesam contra a deputada Zambelli. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Diego, a resposta da Carla Zambelli que você leu aí, ela faz parte do script que a deputada tem adotado desde então e nas justificativas do pedido de prisão, o próprio ministro Alexandre de Moraes coloca aí que ela mostra a intenção, né, com essa fuga que aconteceu, dessa viagem dela para os Estados Unidos com a intenção de chegar na Itália, mostra que há uma intenção nela, na avaliação da PGR, que pediu a prisão, e do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu por essa prisão preventiva, mostra que há a intenção da deputada em continuar na sua toada contra o Supremo Tribunal Federal com esses ataques. Lembrando que o crime que ela foi condenada foi invadir o sistema para inserir um pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Ela contratou um hacker para fazer isso, né? Então, a deputada ainda também diz que se ela for para a Itália, ela está resguardada, porque ninguém na Itália vai fazer nada contra ela, que a justiça italiana não faria. Então, ela usa esse discurso de perseguição judicial, como faz o Eduardo Bolsonaro, né, nos Estados Unidos, e como tem feito, de certa forma, o ex-presidente Jair Bolsonaro, desse embate com o Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, a gente tem, e aí agora tem uma questão, Diego, que tá para a gente ver aí nos próximos dias, porque ela é uma questão jurídica, tem um fundo político e caminha para entrar, digamos assim, numa esfera diplomática, né? Porque a gente não sabe se a deputada vai de fato chegar. A gente não sabe se de fato a deputada vai chegar à Itália ou não, mas caso ela chegue, digamos assim, caso ela consiga concluir o objetivo inicial da viagem dela, vai ter um pedido de extradição do governo brasileiro, aí passa para outra esfera, né? O Ministério de Relações Exteriores, o Ministério da Justiça. Então tem aí um outro cenário que tende a acontecer nesse caso, que além dessa esfera jurídica, da condenação que ela já tinha, de todo esse discurso político que ela faz, a gente vai chegar na questão diplomática. O Brasil que já teve alguns outros episódios de extradição com a Itália aí na sua história, né? Então está caminhando para isso. A resposta da deputada de alegar ilegalidade por parte do Moraes, eu diria que faz parte do script do que ela já vem fazendo nesses últimos tempos. E aí a gente pode desenvolver mais aqui toda essa estratégia, também analisando um pouco do ponto de vista político, como é que está a deputada Carla Zambelli, que desde o final das eleições do ano passado já tinha sido, digamos, abandonada pelo bolsonarismo, pelos bolsonaros, né, que até agora não se manifestaram, não fizeram nenhuma defesa da deputada. E aí a gente tem que ver, ela está nos Estados Unidos, ela vai conseguir ir para a Itália, ela entra na lista da Interpol, de
de ontem para hoje, esse processo foi caminhando desde que ela anunciou que tinha saído do Brasil. Isso foi interpretado pela PGR como uma tentativa de fuga e chancelado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que fez esse pedido de prisão. Então, é um processo, vários passinhos que estão sendo dados nesse caso, mas que com certeza ainda tem muito desdobramento pela frente, Diego. E se ela queria chegar até a Itália, né? Por que anunciar que ela estava nos Estados Unidos ainda, né? Que ela não tinha chegado lá no destino final dela, que era a Itália, né, Carla? Então, na verdade, até assim, foi curioso, porque quando ela deu a entrevista ontem que ela anuncia primeiro que ela tá fora do país. E aí ela fala que ela vai para a Itália porque aí ela fala que tem a cidadania italiana e começa aquela apuração, onde ela tá na Itália, não tá? E aí algumas pessoas começaram a falar, olha, parece que ela tava nos Estados Unidos. Curiosidade também, que a gente confirmou aqui na reportagem do UOL, a Letícia Casado, a gente teve as informações, ela saiu pela Argentina, para não ter no controle de saída do Brasil a saída dela via aérea. Ela vai pela Argentina, ela vai no dia 25 de maio pela Argentina e de lá embarca para os Estados Unidos. Essas informações da passagem dela pelos Estados Unidos foram chegando, a gente foi conseguindo obter só depois que ela já tinha avisado que ela estava fora do país. Então, talvez ela achasse que, estou fora do país, vou para a Itália, fosse o suficiente. Mas tudo isso embasou de forma, o pedido da PGR e a decisão do Moraes, mostrando, atribuindo a intenção da deputada de ser uma fugitiva. E agora a gente pode dizer, inclusive por conta dessa esfera jurídica, que ela fugiu do país, né? É isso que entende a justiça brasileira nesse momento. Exato. E aí pode ter faltado inteligência, né, Marco? Porque se ela queria ir para a Itália e antes de chegar na Itália anunciou que fugiu do Brasil, parece que... Ou ela não queria mesmo ir para a Itália, um dos dois. Não sei qual que é a sua aposta, Marco. Boa tarde. Não estou ouvindo, Marco. Acho que está fechado o microfone, pelo menos aqui para o estúdio. Agora te ouço, Marco. Boa tarde de novo. Oi. Eu fecho contigo, Diego. Faltou inteligência ontem, como faltou inteligência à véspera do segundo turno também, não é? Diego, aliás, Carla, esse roteiro de passar pela Argentina, não é? Parece que virou padrão, não é? Sobretudo para as pessoas que de alguma maneira têm problemas aqui com a justiça relacionadas ao 8 de janeiro, né? Agora, faltou tanta inteligência, Diego, que ela despertou, inclusive, um sinal de alerta na própria Itália, né? Um deputado já demandou o governo pedindo posicionamento, né? E foi o mesmo deputado que em 2023 também acionou o governo sobre o possível pedido de cidadania da família Bolsonaro, né? Então, a própria Carla Zambelli acabou jogando contra ela, né? Tem o fator político que a própria Carla antecipou aí, que é o isolamento da Zambelli, né? Esse isolamento vem desde o segundo turno das eleições de 2022, na medida em que a família Bolsonaro, sobretudo o presidente Jair Bolsonaro, atribui sua derrota àquela ação da Carla Zambelli, e de lá para cá ela não apenas não conseguiu uma reaproximação com a família Bolsonaro, quando não conseguiu nem um lastro de solidariedade do seu partido, que é o PL, em vários dos momentos que ela passou, que ela vem construindo aí essa narrativa de perseguição por parte do Supremo Tribunal Federal, não é? É bom lembrar que o pedido foi feito pela PGR, não foi uma decisão unilateral do ministro Alexandre de Moraes, assim como foi referendada por toda a turma, do Supremo Tribunal Federal. Então, agora é esperar, porque tem desdobramentos, como a Carla bem colocou, na esfera diplomática, né? O Brasil tem um litígio histórico, que é o caso do Cesare Battista, não é? Com a Itália, que gerou um mal-estar danado com a diplomacia italiana durante longo tempo, tá? E talvez isso, inclusive, reacenda esse debate lá na Itália, na medida em que a Itália tem, no momento, um governo considerado mais à direita, não é? Que, em tese, seria um governo mais tendente à solidariedade com a família Bolsonaro. Vamos esperar para ver, mas eu acho que a Carla criou muito mais um problema para ela nesse momento do que ela ajudou a ela mesma no imbróglio no qual ela se meteu. Mais uma vez, né? Ela não se ajuda. Carla Zambelli, ajudem a te ajudar, porque você não se ajuda, deputada. E um deputado italiano cobrou dos ministros das Relações Exteriores, da Justiça e do Interior da Itália respostas sobre quais medidas urgentes eles pretendem adotar diante da possibilidade de a deputada Carla Zambelli, do PL, usar sua cidadania italiana para escapar da justiça aqui do Brasil.
Ângelo Bonelli apresentou nesta quarta-feira uma interrogação para parlamentar. Trata-se de um instrumento oficial usado por parlamentares para cobrar respostas do governo italiano. O Bonelli é líder do movimento Europa Verde e da Aliança Verde e da Esquerda. A parlamentar, ou o parlamentar, solicita que o país colabore com a Interpol neste caso. Para falar mais sobre esse assunto, vamos receber aqui um convidado que já está conectado conosco. É o professor, ele é coordenador, do curso de Direito da SPM, Marcelo Crespo. Marcelo, bem-vindo, boa tarde. Vários pontos a serem tratados contigo. Se ela, de fato, está em Miami ainda e quer chegar até a Itália, como é que faz isso se tem um pedido de prisão aqui no Brasil? Se o nome dela aparecer, por exemplo, na lista da Interpol, é possível que mesmo assim ela vá até lá? E caso ela vá, esse deputado aí da esquerda da Itália, com essa manifestação, ela pode ser trazida de volta aqui ao Brasil, caso chegue à Itália? Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite para a gente falar desse assunto aí que está tomando o noticiário desde ontem, não é? Essa questão da Interpol que você bem colocou, é preciso entender que mesmo que o nome dela figure nessa lista de procurados internacionais da Interpol, isso não costuma ser tão rápido. Existe uma certa burocracia entre o pedido brasileiro e a Interpol admitir esse nome numa lista e isso passar a ser efetivamente fiscalizado, né? Agora, me parece que, como vocês bem colocaram aqui, eu estava acompanhando antes de entrar, que existem várias questões políticas importantes para perceber, né? Se ela está ainda nos Estados Unidos, será que apesar dessas questões dela estar, digamos assim, em maus lençóis junto à família Bolsonaro, será que ainda assim, por ser uma parlamentar mais aliada à direita, será que ela não consegue um certo conforto da administração Trump, ainda que venha esse nome dela na Interpol? Não sei, são coisas especulativas. Agora, hoje mesmo, eu acompanhei aqui uma manifestação de um jurista, que é o Walter Fanganiello Maierovitch, que foi juiz e ele tem nacionalidade italiana, ele conhece muito lá da Itália. Ele estava inclusive explicando, e acho que é isso importante a gente trazer, que mesmo ela tendo nacionalidade italiana, isso não impede que ela seja extraditada para o Brasil. Inclusive, ele trouxe exemplo aqui do brasileiro, o Pisolato, que estava envolvido em demandas envolvendo desvio de dinheiro, porque existe uma interpretação administrativa e jurisprudencial na Itália de que você avalia primeiro a primeira nacionalidade de quem está por lá. Então, segundo esse jurista, o Maierovitch, que inclusive escreve aqui, ele está, segundo a interpretação dele aí, existe uma chance de, mesmo ela estando na Itália, ser eventualmente extraditada para o Brasil. Além dos casos que, como vocês bem trouxeram, a questão do Battisti pode, enfim, causou um incômodo bastante grande diplomático, essas coisas podem voltar. Agora, juridicamente ela podia sair do país, né? Isso que perguntam, a grande questão, ela estava habilitada a sair do país, uma vez que ela estava com seu passaporte. Marcelo, agora, só uma dúvida sobre isso, porque ontem eu até questionei aqui, por que não recolheram o passaporte dela? Como ela tinha também um passaporte italiano, por exemplo, se tivessem recolhido, desculpa, a justiça brasileira só podia recolher o passaporte brasileiro dela? Então, tá aí uma outra questão, né? A gente não costuma ouvir na jurisprudência um debate sobre o recolhimento de um outro passaporte. Eu não me recordo na jurisprudência atual um debate sobre o recolhimento de passaportes de outros países. Como é um documento particular emitido pela Itália, mas em posse da pessoa, eu entendo que eventualmente isso poderia ter sido determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, não foi pedido, nem
o recolhimento do passaporte brasileiro, nem o italiano. Então, a saída dela do país, a gente nem pode dizer que foi uma saída irregular. Agora, a gente tem visto aqui na mídia dizer de fuga, porque, claro, que tinha um aspecto importante aí, até dessa manifestação dela, que parece um tanto sem sentido. Se alguém está querendo realmente sair, chegar na Itália, está nos Estados Unidos e avisa que está nos Estados Unidos ou chegou na Itália, eu, particularmente, também, aqui olhando de fora, não consegui entender qual que é essa estratégia. Então, tem muita coisa complexa nesse caso para avaliar, mas supondo que ela chegue na Itália, a grande questão é: ela está certa de que não será deportada. Eu desconheço a jurisprudência da Itália nesse sentido, nessa profundidade para falar, mas, como eu disse, o Maierovic disse aqui que a jurisprudência não é favorável a ela e que já tivemos brasileiros deportados, inclusive, ou extraditados, não deportados, inclusive, com nacionalidade italiana. Então, é de se acompanhar. Verdade. É difícil mesmo entender a mente da deputada Carla Zambelli. Marcelo, não, você não é o único que tem essa dificuldade, não. Muita gente tem essa dificuldade. Carla, tem pergunta? Não, então, na verdade, eu acho que é isso. Eu acho que essa é a principal pergunta, né? Como é que fica essa viagem dos Estados Unidos para a Itália agora? Ela precisaria estar inserida na lista da Interpol, né? Para ser eventualmente barrada. Nesse momento, por exemplo, se ela estiver embarcando agora, ela está embarcando e não há nada que a detenha, mesmo este mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Exatamente, exatamente. Não tem, ainda não houve tempo hábil para o nome dela ser inserido nessa lista. Não é uma coisa tão automática quanto você insere um nome no sistema e ele está lá. Existe uma certa burocracia para isso acontecer e essa burocracia certamente pode levar mais tempo do que a viagem dos Estados Unidos até a Itália. Mas eu acho aí que tem um efeito, que é um efeito político. Ela mesmo ligou um alarme de manifestações que podem ocorrer contra a presença dela na Itália, não é? Então, é algo que, de certa forma, pode jogar pressão na comunidade europeia e no próprio governo italiano também. Por isso que a mente dela é muito difícil de ser compreendida. Alguém que está na situação dela, o que queria ter nesse momento é discrição e menos holofotes, não é? Ela fez questão de chamar os holofotes para ela e criou um problema para ela, e é bom nós lembrarmos, Carla, o Jair Bolsonaro deve depor segunda-feira, se não me engano, não é? Lá no Supremo Tribunal Na Federal. verdade, deve ser pela quarta-feira, começa com os outros depoimentos Exato. dele, deve estimar Eu acho que ele não deve estar gostando nada disso, não é? Porque ele já tem com que se preocupar com o caso do filho dele nesse momento também, não é? Então é mais algo para a agenda de um problema onde a Carla Zambelli tem sido protagonista nos últimos tempos, e protagonista negativa, não é? Para os projetos políticos da família Bolsonaro. Agora, Na verdade, só fazer. Desculpa, Diego, Vai lá, só fazer um Carla. esclarecimento que o Bolsonaro vai depor amanhã aqui na Polícia Federal de Brasília em relação ao caso do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Na semana que vem, no julgamento do golpe, ele depõe, e aí são vários réus. O depoimento dele deve ser na quarta-feira, mas amanhã tem um depoimento previsto do ex-presidente Jair Bolsonaro para tratar o caso do Eduardo, que também tem agora uma investigação por Estado dos Estados Unidos. E aí, já dando uma outra informação, dando crédito ao colega Caio Junqueira, eu ainda não consegui confirmar a informação, estou tentando, mas a CNN, a deputada Carla Zambelli, disse hoje que talvez está pensando em ficar nos Estados Unidos. Então, tudo isso que a gente está falando nesse contexto aqui, dessa dificuldade da saída dos Estados Unidos e dessa exposição que ela teve, pode ser que faça ela mudar mesmo de rota. E Os Marcelo, Estados Unidos seria mais seguro para ela nesse momento, viu? com certeza. E aí o Trump poderia conceder asilo para a deputada Carla Zambelli, por exemplo, Marcelo? O asilo político é sempre uma questão que passa muito pela interpretação dos governantes que estão lá, né? A gente sabe, tem acompanhado no noticiário, que se tem alguém hoje que tem proximidade ao Trump, não é a Zambelli, é a família Bolsonaro, especialmente o Eduardo, que está lá, né? Não sei também o que passa na cabeça do Eduardo nesse momento, se é uma cabeça no sentido de vamos atrapalhar o quanto a gente puder aqui a vida da Zambelli, já que eles colocam na conta dela a perda da eleição, como vocês comentaram, ou se não, então já que eu estou aqui, trazer mais alguém para cá. É difícil de analisar assim estrategicamente o que tem passado e de fato o que ele tem de entrada junto ao governo Trump. Alguma entrada a gente sabe que ele tem, o quanto essa entrada é efetiva é difícil dizer. Agora, ainda que
o Eduardo Bolsonaro não intervenha em favor da Zambelli, ela pode sim pedir, a administração Trump pode ser de interesse da administração Trump acolher mais uma brasileira, em razão de estar discutindo com o nosso Supremo Tribunal Federal, porque a gente tem que pensar também que o Trump ele não pensa só, e certamente não vai pensar só olhando com os olhos e vestindo os sapatos do Bolsonaro. Ele tem os interesses próprios, ele tem a sua própria política e geopolítica que ele está criando. Então, se ele entender que é interessante puxar a Zambelli nesse debate para ele ganhar capital político lá, eu não tenho dúvida que ele vai fazer, embora seja difícil de fazer essa análise concreta se isso vai acontecer ou não. Certo, Marcelo Crespo, coordenador dos cursos de Direito da SPM. Obrigado, Marcelo, pela entrevista. Um abraço para você. Boa tarde. Eu que agradeço. Um abraço. Até a próxima. Até. Olha, o coronel Aginaldo Oliveira, marido da deputada federal Carla Zambelli, se afastou do cargo de secretário municipal de Segurança Pública de Cauacaia, no Ceará, para acompanhar a parlamentar. Olha aí os dois. O marido dela não era negro? Ela tinha dito que o marido era negro, né, Carla? Enfim, mas essa é uma outra discussão. Para acompanhar a parlamentar que anunciou ontem que deixou o país. Hoje, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a prisão da deputada. O marido de Zambelli vai ficar ausente das atividades da pasta no período de 21 de maio a 29 de junho, segundo o Diário Oficial do município. Segundo a publicação, o afastamento ocorreu por motivo de doença da pessoa da família. A licença foi publicada no dia 21 de maio e republicada hoje. O parlamentar solicita que o país colabore com a Interpol no caso. Marido de Zambelli se afastando para acompanhá-la em fuga e recebendo salário, Carla. Que coisa, hein? Pois de fato ela tinha dito, viu, Diego? Eu busquei aqui rapidinho que o marido era negro, não me parece, mas de fato é uma outra discussão. Faz parte do script também, né? A gente tem mais, e aí é curioso, né? Mais um servidor público afastado acompanhando a mulher em fuga. Tem que ver o quanto tempo de licença ele consegue e é o tipo de coisa que a gente fica em cima fiscalizando, porque também a gente está aqui olhando para a Câmara dos Deputados quando de fato vai entrar o pedido de licença dela. Além disso, o próprio Alexandre de Moraes, né, determinou hoje, nessa decisão que pede a prisão preventiva, a suspensão do salário dela, já foi um ofício para o Hugo Mota para que esse salário seja suspenso. Então, todas essas medidas administrativas da Câmara e provavelmente dessa secretaria, que é um cargo público que o marido dela também faz parte, precisam ser efetivadas, né? Não dá para uma parlamentar fazer o que quiser e não responder à justiça. Então, esses direitos que o Moraes determinou que sejam suspensos, tem que ver se no caso do marido dela, como é que vai ser essa licença também, quanto tempo dura, se vai ter suspensão de salário ou não, né? Porque daí, Diego, tem uma outra coisa, eles estão usando também, eles não admitem fuga, evidentemente. O que eles usam de pano de fundo é que ela estaria fora do país, a princípio, para tratamentos de saúde, né? A deputada passou por alguns problemas de saúde nos últimos anos, de fato, então eles têm essa alternativa. Tanto é que o marido, quando pede esse afastamento aí da secretaria, ele alega, a justificativa feita, né, é acompanhar parentes em tratamentos de saúde. E aí também vai ter que ser uma coisa que, de fato, a deputada vai ter que comprovar se vai fazer ou não, para que o marido possa continuar com essa licença, né, Diego? É verdade. Curioso, né, professor Marco? Eu estava vendo aqui também que o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio dos perfis em redes sociais que a deputada Zambelli transferiu para sua mãe como forma de evitar que as contas fossem derrubadas. Sobrou até para a senhora Zambelli. Diego, eu acho que mais uma coisa para a conta dela. Ela anunciou que havia transferido as contas de redes sociais para a mãe para não perder as contas e perdeu hoje, né? Assim como anunciou também, que, se não me engano, que o irmão e a mãe seria a sucessora política dela, né? Algo dessa natureza, né? Ou seja, ela mais uma vez criando dificuldades para ela, né? E criando dificuldades também para a rede de pessoas mais próximas dela, não é? Então, no caso do marido, que é secretário de segurança em Caucaia, óbvio, todos os olhos ficarão sobre ele também, não é? E a justificativa de saúde deverá ser cobrada, não é? Porque a prefeitura tem o Tribunal de Contas sobre ela, tá?
E tem outros órgãos de fiscalização também. Se a licença for remunerada, isso vai ter que ser comprovado rigorosamente, inclusive sob pena de responsabilização do próprio prefeito, né? Ou seja, a vida da Zambelli está escancarada e escancarou também a vida de pessoas próximas, né? Então, vamos esperar aí para ver quais serão os desdobramentos, mas eu não acredito que a Zambelli irá embarcar mais para a Itália, né? Talvez os Estados Unidos seja o abrigo mais seguro e a tentativa aí de asilo nos Estados Unidos também seja uma alternativa, em que pese o Trump ser pragmático, viu? Ele tem sido pragmático em todos os aspectos, né? Anuncia tarifaço, recua, negocia, volta de novo. Não acho que ele vai querer comprar um imbróglio sem medir muito bem o custo que isso vai ter para o país e para ele nesse momento.